Está escrito na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22, o seguinte: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo principia com um olhar lateral para a criação. Para as suas afirmações a esse respeito, ele não se baseia nas capacidades sensitivas de um poeta que percebe o rumor da natureza, nem, obviamente, no que as ciências naturais podem captar. Com o porquê sabemos, do versículo 22, ele aponta antes para tradições reconhecidas em todas as igrejas, sobretudo para o Antigo Testamento. Trata-se de um saber que cresce a partir da fé em Deus, registrada na Bíblia. Quem crê em ídolos fala de maneira muito diferente sobre a natureza. Muitas vezes não sabemos. Em grande extensão, as influências culturais e filosóficas nos cortaram das correlações com tudo que foi criado. Resta para o pensamento formado pela era moderna como realidade última o indivíduo na sua escrivaninha, um lugar no qual ele faz de si a medida de todas as coisas. Lá fora, experimenta indefeso sua pobreza de contato com a natureza, com o próximo e com tudo ao seu redor. O sentido do termo criação, um vocábulo que ocorre em cada um dos 4 versículos lidos, abrange primeiramente tudo o que foi criado, embora tenhamos de contar com restrições em casos concretos. Em nosso caso está excluída a igreja que crê, uma vez que, segundo o versículo 23, ela se contrapõe nitidamente à criação. De acordo com o versículo 20, porém, as pessoas como tais ficam de fora, pois ali tem-se em mente apenas aquelas criaturas que, sem culpa pessoal, foram desafortunadamente submetidas à vaidade ou à nulidade. Entretanto, em última análise, isso não acontece com nenhuma pessoa. Logo, no texto em análise, o termo não possui nenhuma característica de indefinição. Não se fala do mundo caído, e sim do mundo subjugado. Não depõe contra essa compreensão o fato de que se atribuem a essa criação extra-humana atos pessoais como esperar, perseverar e gemer. No Antigo Testamento isso ocorre com copiosa frequência. É verdade que o Antigo Testamento se serve de uma linguagem dramática, artisticamente elaborada, mas encontra-se nesses textos mais que poesia para o nosso deleite. A capacidade que os seres humanos têm de falar sobre o que está fora da esfera humana esbarra em insuficiência, porque podem servir-se apenas de termos que obtiveram do fato de serem humanos. Tão somente é importante que tenhamos consciência dessa limitação. Os autores bíblicos jamais confundiram o ser humano e os animais, ou ser humano e planta. Por isso lhes era permitido falar espontaneamente da natureza de forma humana, contando também com leitores compreensivos.
apóstolo Paulo atribui, portanto, à criação irracional uma ardente expectativa. Não está contente com sua condição atual. Segundo Gênesis 1:31, ela foi, certa vez, como tudo, boa aos olhos de Deus. Para quem foi ela boa? Seguramente para o ser humano, mas também para Deus. Ela não somente existe por meio de Deus, mas também para Ele. Foi-lhe infundida uma disposição interior para a glorificação dele, porém, justamente nisso, ela sofreu interrupção. Um evento singular tirou-a da trajetória e forçou-a a girar no ponto morto. Ela busca impetuosamente sair desse distúrbio a fim de voltar a cumprir a sua determinação original. Como isso poderá acontecer? De acordo com o versículo 19, pela revelação dos filhos de Deus. Conforme o versículo 21, por meio da gloriosa liberdade deles. Logo, sua história está incorporada à história da humanidade. Os versículos 20 e 21 elucidam essa realidade. A condição atual da natureza não é decorrente de culpa ou castigo, mas é destino. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Se essa explicação constitui uma alusão à palavra de condenação de Gênesis 3:17, quando diz, maldita é a terra por tua causa, uma referência da qual dificilmente poderemos esquivar-nos. Então foi Deus quem agiu como juiz na criação extra-humana, por causa do ser humano. Mas se pode afirmar um ato desses a respeito de Adão, Deus havia entregue tudo fiduciariamente ao ser humano, coroara-o como rei sobre a terra. E essa atribuição do ser humano era tão válida e essencial que o fato de ele se rebelar contra Deus tinha de trazer consequências à esfera de sua responsabilidade. A coroa da criação tornou-se a catástrofe da criação. Agora, a natureza em torno do ser humano está turbada, reprimida, atrofiada, exaurida. Porém, se a história da natureza está tão estritamente acoplada à história humana, não é nada mais que coerente que o ser humano tenha de estar novamente em ordem, se queremos que a natureza volte a estar em ordem. É justamente esse o seu clarão de esperança. É o que diz o início do versículo 21. Se o ser humano caído, rebelde, não se rebelar mais, mas tornar a brilhar na verdadeira condição de filho, também o céu e a terra, com tudo que há entre eles, terão um novo brilho. Portanto, a doutrina da salvação na Bíblia não está orientada segundo o indivíduo isolado. Sendo Cristo a revelação do Criador de todas as coisas, a redenção vinda dele não pode permanecer restrita ao ser humano individualmente, nem à humanidade como tal. No versículo 22, o apóstolo Paulo solidifica seu veredicto do versículo 20, e ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, ou seja, sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. A criatura, na sua totalidade, entoa sua saudosa expectativa do gemer que clama aos céus. Suas dores de parto pressupõem de uma ou outra forma uma participação no renascimento das antigas condições do mundo. Decididamente, o gemer tem outro conteúdo que 4 versículos adiante, onde se lê que o Espírito geme. No presente texto, o termo adquire seu perfil pelo fato de que esse clamor brota da boca de subjugados. É o que diz o versículo 20. Norteador para a compreensão é o gemer de Israel sob o faraó. Lá estava em questão mais do que rejeitar instintivamente um peso físico extremo, pois se aclamar um povo que por princípio não queria nem devia identificar-se com o seu modo de existir. Enquanto pessoas convocadas para a liberdade, os escravizados ajuizavam uma demanda legal por meio do seu gemido. Foi exatamente assim
que Moisés a traduziu incansavelmente em nome de Deus, quando disse: deixa ir o meu povo para que me sirva. É assim que também a terra clama a Deus. O apóstolo Paulo traduz sua dor, seu direito divino e sua ardente expectativa de libertação. Por razões temáticas, o apóstolo Paulo traz aqui somente um recorte da doutrina bíblica sobre a criação. No entanto, a sinfonia cósmica do gemido absolutamente não é tudo o que sabe dizer sobre ela. Já em Gênesis capítulo 3, Deus mesclou suas condenações com provas de sua fidelidade continuada. E de acordo com Atos 14:17, ele preenche os corações humanos com alimento e alegria. Fora do âmbito da revelação de salvação, não há uma justificada alegria de existir. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.